Tá gravando a nossa conversa, cara. Você vai Sério, deixar ele grava? Ele grava, é um bot que grava. Pô, vários momentos do Discord e tem como tu ler? com Quer palestra. dizer, O quê? escutar? Sim, depois Não, pô, ele grava e vai pro limbo, caralho. Não, enfia no cu a Manda gravação. aí, mas manda aí. Ele me Consegue envia dar um link, exemplo? tipo, no privado, falando onde que eu posso baixar depois. Da hora. hora. Agora vamos conversar sobre vida, verdade e universo. Vamos falar agora. Por que você é transfóbico, palestre? Tô Não brincando. vou falar. Não Fala vou agora falar. pra um Tem milhão de pessoas com pessoas, muito né? preconceito no mundo. Até mais do que o meu. Até mais que o meu. Assim, tem aquilo, né? Eu não concordo com o que eu falo, tipo, a respeito de ser um preconceito. Pra mim é só Mas Faço uma o que eu vamos lá. opinião que eu falo. ouvi durante a vida. Faço o que eu Vamos lá. falo, não faço o que eu faço. É basicamente o que é o preconceito, né, velho? Preconceito é um conceito prévio que você tem da pessoa a partir de uma característica que você generalizou. Mas o preconceito foi criado socialmente, certo? Sim. Tipo, homem Se só uma veste gama de azul e pessoas achar mulher errado, é rosa. preconceito. Isso é um preconceito. Sim. O quê? Se uma gama de pessoas achar errado, se torna preconceito, certo? Certo. Depende. É porque, tipo, o preconceito não é uma coisa necessariamente ruim. Alerta de cancelamento. Nossa, agora ficou muito errado o que eu falei, mas... É um Como não é conceito ruim? prévio que você tira de uma coisa. Porque a gente tem esse negócio que é um medo, que você tranca o cozito. E o preconceito, ele parte daí, da gente tentar julgar uma coisa meio que achando que a gente já conhece ela por algum atributo que a gente já tem pra continuar a gente vivo. Porque antes a gente usava isso daí como Sendo que é todo mundo leigo. negócio de sobrevivência. Sendo que é todo mundo diferente. E a gente tenta usar essas coisas até nos dias de hoje, que antes era fácil usar isso daí. Tipo, porra, tá vindo um gorilão assim em cima de você fazendo um nhau. Daí você sabe, porra, eu vou correr dessa porra que eu não vou aguentar. Ele vai dar 2 tapas em mim, eu vou tá contando Aí a você cinza. cria preconceito contra gorila. É, daí você cria um preconceito contra animais grandes. Não necessariamente gorilas. É assim que você assimila. Agora, Mano, hoje em dia, mas são o homem pessoas... Olha o preconceito que ficou preso por conta da sociedade. Eu consegui mais da rua, tá ligado? Nossa, 2 segundos já cancelou essa porra. Triste, Puta que velho, pariu. fui cancelado. Mas, tipo, preconceito é isso. Você tirar Mas é isso é o preconceito, você assimilar uma Você- coisa. É, você generalizar alguma coisa por algum atributo dela. Tipo, Que a não é tão pessoa... atrativo para você. Pode É, ser tipo, você, colocado assim? só porque a pessoa tem um cabelo grande, você chama a pessoa de ela, em vez de ele, entendeu? E a pessoa é tipo um homem. Sim. É um Não, preconceito chamo que de você tem gostosa, porque... velho. Pra mim é assim. Gostosa, ponto. comia, foda-se. Pra mim é um. Como que fala? É um assunto. Quer dizer, é um termo de gênero duplicado. Vale tanto pra homem quanto pra mulher. Você chega, por exemplo, pro Lucas com cabelo rosa daqui a algumas semanas, gostosa, velho. Pô, Gostosa, pra caralho. ponto. Mas homem não se sente ofendido. Determinadas mulheres vão se sentir, não acha? Correto? Mulher... Isso seria preconceito com a palavra gostosa? Na verdade, depende. Com Que o a significado- experiência que elas teve, É. creio que sim, seria um preconceito com a palavra gostosa, porque ela se sentiria assediada dependendo da situação que se encontra. E Por você exemplo, viu? E você percebeu- sair na rua, olhar pra uma mulher andando, você simplesmente virar pra ela e falar Mas aí. gostosa, sem um contexto de amizade. Eu ia falar, então seria o problema é o contexto. Então, você percebeu que preconceito Provável. não é uma coisa necessariamente ruim. Tipo, se uma pessoa chega e fala gostosa pra você, você já vai ficar... E, tipo, você não tem intimidade com a pessoa, você já vai ficar um pé atrás. Sim, Com mas certeza, ó, se entendeu? você certeza. para pra pensar, dá pra colocar esse assunto em outra pauta, como por exemplo, como que a gente fala? Se um A gente homem pode chegar falar pra de um mim, racismo estrutural, por exemplo. Um racismo estrutural de você, por exemplo, chegar para um amigo e falar e fazer piadas um pouco mais de humor negro, como por exemplo, kkk, lá é minha sombra, como o Bolsonaro fez, é uma situação de preconceito estrutural. Querendo ou não, aí fica a dúvida. Quando a gente chama um amigo ou uma amiga de gostosa, né, tipo, numa broderagem, em uma situação de contexto de amigo, será que realmente é um contexto de preconceito? Ou é apenas a gente tentando dar risada naquela situação? Eu acho tipo, que se isso você daí... chegar pro seu amigo negro e falar, e aí, neguinho, qualquer coisa do tipo. Com contexto, ele é seu amigo, tá ligado? E provavelmente ele vai te responder, opa, e aí, tal, pá, e te zoar também. Mas se você chegar pra uma pessoa full random e falar, e aí, neguinho? Aí talvez já é Mas visto como. O que preconceito. o palestrinha tinha falado lá do
Me recorda aí, palestrinha. Não lembro o que eu tinha falado. Puta Qual que parte? pariu, é o Três podcast do ansiosos Alzheimer. falando ao mesmo tempo, que incrível. Pô, velho, Ansioso e incrível. 3 com TDAH, não lembrando de nada. O que pode dar de errado? E Alzheimer falando ao Cast. mesmo tempo aqui no meio É, do Craig. velho. Mas, tipo, se você falar de racismo estrutural, vocês sabiam que a maconha, ela, tipo, todo mundo fala que a maconha é ruim, mas ela não é, ela é Isso aí melhor pra do mim que é o papo de cigarro. maconheiro. Ela é melhor que o cigarro, mas ela tem esse contexto de maconha ser ruim porque maconha veio dos povos africanos. Você acha que... Nunca vi sobre Sim. isso, nunca vi sobre isso. Você Eu nunca também viu? nunca, É que... eu nunca vi sobre isso, então eu não tenho muito domínio pra falar, mas você acha que Mas se fosse, se viesse de um, tipo, um país europeu, hoje seria um cigarro, a maconha e a maconha um cigarro? provavelmente. Provavelmente. É por A causa nicotina que, tipo, seria o ruim e o êxtase seria o bom. Assim, vamos Esse- puxar um debate aqui agora. Por que as pessoas fumam? É realmente só pelo vício? Cara, Porque dá prazer. O ser humano tá constantemente em busca de prazer. E quando você fuma, querendo ou não, libera nicotina que dá prazer. eu como Fumante. fumante, digamos assim, Com a É. carga horária do pai. 10 Eu só horas por consigo dia. ver a cara. utilidade do cigarro como algo pra você poder matar sua vida mais rápido, tá É um ligado? suicídio parcelado, né? cara, isso é uma coisa que controla muito a minha ansiedade. Minha ansiedade eu vejo como uma coisa que me prejudica, então estaria me ajudando, entende? Entendo. É como se fosse um remédio, porém é e se- prejudicial. Sim, mas e se continuasse com o tempo após você criar até uma resistência sobre aquilo? O que você faria? Ah, e teria que optar por outra coisa, entende? Por maconha. Só que nicotina não. Tipo, meu pai, por exemplo, ele tem ansiedade. Ele fuma desde 16 anos até hoje que ele tem 50, eu acho. Alguma coisa assim. E nunca parou. Você pode falar, é vício, mas realmente controla a ansiedade dele. Ele fala, então, se ele não criou, tá ligado? O Lucas, eu acho que ele também tem aquela lá que o Lucas também é grupo de risco do coronavírus agora, né? Por quê? Fumante. Mano, nicotina falaram que tira o coronavírus. Assim, é que nem beber Caraca, álcool, qual né? dos dois é fake Corotinho. news agora, hein? Corotinho, Qual dos dois- álcool Qual dos 100. dois é mais propício a ser mentira? Qual dos dois é de esquerda e qual dos dois é de direita? Descubra. Não, Descubra no próximo episódio. eu acho Não, que mas de é tirar... porque quando você é fumante, você tem alguns problemas. Você não tem por enquanto, mas provavelmente daqui a pouco você vai ter. Mas vai problema desencadear, sim, respiratório. sim, com certeza. Por conta das substâncias que tem no cigarro, você vai perdendo imunidade. É, daí você vai tomar no cu se você pegar coronavírus, entendeu? Com certeza. Mas, voltando a isso, você não acha que seria uma forma de matar mais rápido você mesmo? Porque, querendo ou não, você tá... Com certeza, você tá se Suicídio parcelado. violando. Ah, mas Você se pensar tá assim, realmente tudo é um se suicídio suicidando, parcelado. Porque Sim. se você tomar aquela coquinha, nossa, meu queridão, aquilo corrói o teu cu, Sim, com certeza. Mas é um suicídio parcelado qualquer coisa que você faz na sua vida. exatamente. Só que é uma coisa que te alivia imediatamente. Faz sentido. Os problemas vão vir mais pra frente, entende? Entendo. Então você não vai notar Então agora. é uma coisa Pra pro você Lucas vai no ser, tipo, futuro, então pau no cu dele. pra você vai ser tipo, tá me dando alívio imediato, por que não continuar? Entendo. Que nem o cracudo. Mas Ele vende o você acha liquidificador que dele pra comprar É mais que nem crack. qualquer um que usa droga. Ah, eu tô sentindo da hora, por que não continuar? Aí por que não continuar? Aí por que não continuar? Aí a pessoa vira um viciado. Faz sentido. E fica com dependência. Uhum. E... O que eu ia falar mesmo? Aí o Alzheimer Cast. Alzheimer Cast. Seria um bom nome pra isso, não? Alzheimer Cast. Não, é palestrinha já, palestrinha cast. Palestrinhas Cast. Adolescentes discutindo né, sobre velho? assuntos não dominados por ambos. Poucas. Essa aí que é a descrição. Sem base Adolescentes científica, né? sem base científica tirando informação do cu. Mas o mais da hora seria Não é tirando informação do CUT, seria tirando uma alienação pré-estrutural já da sociedade. Caralho, Só mas você. ele coloca uma palavra complexa, o adolescente não vai saber ler isso. É, velho. Não, velho, vai sim, é só pesquisar, velho. O Google tá aí. É, Porra, mas nossa, o muito cara vai ter aquele que fazer um jovem cult, TCC pra tá ligado? entender a descrição do podcast. não é sabe foda. alguma coisa? Pesquisa no Google. É que a gente foi Ai, criado assim, não né? cara? sabe curar o câncer? Pesquisa no Google, porra. É, velho, tem vários métodos aí. Não funcionam, provavelmente não. Tipo cigarro.
Rezar pra Deus 10 vezes por dia. Cara, se a pessoa acha que isso vai funcionar, por que não deixar ela fazer isso? Deixa ela tentando, pô. Uma hora ela consegue. Acho que não. Nossa, pior- tem muito corte nesse. Mas por que de corte, velho? Flow, Eu pode ser que não esqueci tem corte. tudo que eu ia falar. É mesmo, a gente Poucas- se esquece. Poucas, Ele tá falando velho. sobre A gente continua racismo raciocinando estrutural. sobre outros assuntos. Vai, muda os assuntos, não tem assunto essa porra. É vários. Podcast, velho. Podcast Faz não precisa ter sentido, faz assunto, só o sentido, Nerdcast faz que sentido. tem, mas Nerdcast não conta com Aí depois podcast. volta a se lembrar. Faz sentido. Vejamos. Os perdidos. Os Perdidos Podcast. Vamos puxar um assunto. Puxar outro É. assunto aí, vai. Não, então, continuando o que eu tava falando. A partir da pessoa pega a dependência química, aí que começam os problemas. Mas antes dela pegar essa dependência química, e quando ela tiver decorrente da dependência, ela vai continuar se sentindo bem usando aquilo, e ela não vai perceber que ela tá dependente. E é isso que é o problema. Mas você não acha que isso é algo estrutural que está na sociedade? A respeito de você querer buscar um alívio Tudo que prévio, a não de um palestrinha alívio... tira é da sociedade, você tem muita raiva da Não, mas sociedade. é palestrinha. Não, mas, um tipo, puro reflexo querendo ou sociólogo não, de tudo que acontece. Querendo ou não, tudo depende da sociedade. Sociedade Não. você vive nela, você cresceu nela, você nasceu nela. Exatamente. Você não sai foi dela. moldado pela cultura daquele país, daquela região, daquela cidade. Uma coisa que eu acho que influencia a pessoa a ter um vício é pressão. Que a sociedade te bota uma pressão, porque, em tese, quando você nasce com um objetivo na vida posto pela sociedade, que é trabalhar. Estudar, ser formado. Reproduzir o DNA pra frente. Não, acho que isso daí nem é tanto assim, mas tipo, Reproduzir eu acho que nem é tanto, mas sempre ter uma vida bem buscamos isso. sucedida teria. ter uma vida bem sucedida, tipo, você estudar pra trabalhar. Você vai trabalhar pra quê? Pra ganhar dinheiro e movimentar a sociedade. Antes de surgir a cultura, era apenas sobrevivência, né? Creio Pra que você passou sobreviver DNA para agora, você tem que frente fazer é o bem da pouco. sociedade, que é ganhando dinheiro. Tipo, antigamente era sobrevive aí, velho, você conseguir boa. Agora hoje em dia é Boa. estuda aí e tem uma família. É isso. Família Eu não nem consegui tanto, né? boa. Hoje em dia tá se criando um tabu de filho. É, sim. Isso Nossa, é, como eu dei. é verdade. Como eu dei assistência? O que eu ia falar é basicamente assim, por exemplo, a sociedade que a gente tá tendo, uma coisa que é muito falada por Bauman, Ó, esse daí tem influência. Só pra saber o palestrinha que tem. Só pra saber É. quem é Bauman, eu foi um filósofo sociólogo polonês que nasceu mais ou menos lá no... Eu não é exata essa informação. Nasceu mais ou menos lá depois da Primeira Guerra Mundial e quase... E ele basicamente viveu com um contexto cultural do capitalismo, da União Soviética, do nazismo e do fascismo da Alemanha. Aham. Eu errei. Ele escreveu uma tese basicamente como que o capitalismo acabou influenciando acabou influenciando na nossa cultura como sociedade como um todo. Não só no nosso país, mas em vários países. E isso acabou influenciando principalmente em como que nós necessitamos hoje em dia do alívio, do prazer rápido, instantâneo, e não priorizamos algo tão distante assim, que no futuro pode só trazer uns benefícios. É basicamente essa a principal tese dele, que ele fez. Uma das principais teses dele. Sim, você disse, tipo, a pessoa não se importa de se tá se violando se for pra ter o prazer imediato. Basicamente isso. Muito influenciado pelo capitalismo, que é basicamente, por exemplo, vamos supor, você quer ter uma caneta por estética, porque não se contenta só com a função dela, que é basicamente escrever. Aham. Mas você vê, tipo, por exemplo... O consumismo, diria? Sim, o consumismo de você querer ter algo mais, por exemplo, bem bonitinho, bem feitinho, com os desenhos frufru, sabe? Por exemplo, Desenho frufru. buscaria um desenho de panda, assim, na minha caneta, que é cor de rosa. Desenho frufru. Que vai mudando de cor conforme vai escrevendo e gastando a tinta, sabe? Caralho, é muito frufru. Muito frufru. Mas Você seria vê, o da hora, tá ligado? É um bom exemplo que eu poderia dar. Tipo, você quer deixar de ter apenas algo pra É escrever. que nem comprar agora skin quer no ter algo LoL. Eu bonito acho que o pra ser melhor diferente. que você pode dar é esse. Também. Mas vocês acham que, tipo, o capitalismo é o problema da gente ter nessa sociedade de ter que estudar, Líquida. ter bem sucedido? Não. Não é um Porque problema. qualquer algo natural lugar. que já teve em outros povos. Qualquer outro sistema econômico a gente ia precisar ter isso. É. Que a gente tem que. A gente é tipo uma colmeia.
Só que a gente não nasce, não é Cada um que tem que nem ter a sua função, né? não é que nem a colmeia, não é que nem uma colmeia que, tipo, todos vão obedecer a rainha por causa que eles nasceram assim, eles vão agir assim. A gente Mas tem sim, livre-arbítrio. cada um ajuda o e, outro pra conseguir se manter e a bem. gente tem que ajudar um ao outro pra conseguir se manter. E Sim, é sim. isso que a gente meio que tem que passar, entendeu? Só que, tipo, o capitalismo, eu acho que ele extrapolou um pouco, onde coloca uma pressão em você falando, ou você tem que ser isso, ou você vai ser nada. Com certeza. A pessoa bota muita. Os pais também, eu acho, bota muito assim, tipo, ai, você tem que fazer Enem, Infelizmente, você sim. tem que estudar, que se você não for ninguém, você vai virar lixeiro. Não que lixeiro seja, puta, Não, um trabalho ruim. não denegrindo o lixeiro, porque sem o Eu lixeiro duvido a gente você também... viver sem um lixeiro aí. Óbvio. Pessoa que fala que você vai trabalhar de lixeiro, mas não consegue. Viver sem, tá ligado? Então, E outra, lixeiro é um trabalho digno. eu acho que qualquer trabalho que você faz pra ajudar... É digno. É digno. Você tá sendo aquela abelhinha, você tá sendo uma abelha, mesmo que ela seja, sei lá, que ela faça uma coisa muito específica. É a abelha. Ela tá Sim, trabalhando pro bem da colmeia. com certeza. Mas sobre essa sociedade líquida que eu tava comentando, Eu não, o que eu não, vocês pensam a respeito? Não, é Que é basicamente eu o não que eu tava entendo bem o explicando até termo de algumas horas sociedade atrás. líquida. É basicamente as coisas elas virem e irem tão rápido quanto qualquer experiência. Elas não serem tão duradouras assim. A gente sempre buscar algo melhor e instantâneo e não priorizar algo que possa se fixar naquilo lá e acabar levando para frente, evoluindo com aquilo, entende? Entendo. Essa é a cultura do capitalismo que trouxe junto com a sociedade líquida. Você tem que saber que o ser humano tem uma coisa muito O linda problema que não é da sociedade isso de procurar prazer imediato, é sim dos cérebros. É, Sim, a gente sempre mas busca é uma prazer cultura, imediato. Né? é uma cultura que a gente acabou criando. Mas, Você tipo, não acha que se tivesse... Vamos ir num contexto, por exemplo, de alguns séculos atrás, onde, por exemplo, não tinha internet ou não tínhamos tanta referência para a gente poder se basear em um prazer imediato, como, por exemplo, o cigarro, que é um bom exemplo disso. Uhum. Geralmente, a gente não tinha tantas pessoas para conversar, não tínhamos tanto conhecimento para poder aprender assim. Então, basicamente, a gente se fixava numa família e levava aquilo adiante, muitas vezes até extrapolando no número de crianças que a gente tinha. Tipo, não ia saber que X droga te traria um prazer. Aí você teria que buscar isso. É isso que você tá falando? não. Sim. Aí é influência da sociedade. É algo artificial que surgiu com o tempo, que acabou surtindo bastante efeito. Sim. Mas por que continuamos com isso? Aí eu já Por não... enquanto é duradouro, por enquanto é bom, mas... E daqui a um tempo? Tipo, imagine se o mundo todo fosse viciado em nicotina, por exemplo. Sim. Não Tem seria alguns que não são viciados por conta principalmente do tabu, que é de um cara fumante, ou principalmente de fazer mal à saúde. Sim. Inclusive, conheço algumas pessoas que não gostam tipo, de falar que fumam, principalmente cigarro e maconha. Geralmente fazem isso escondido, longe de amigos e familiares. uma coisa que vocês têm que Sim, saber entendo. é que a sociedade é adaptativa. Então, tipo, se muitas pessoas considerarem que fumar cigarro é bom, vamos fumar, isso Aí a maioria para de ser faz ruim isso. para a sociedade, Sim. vamos dizer assim. Com Todo certeza. mundo vai falar, Vai ser pô, visto como algo bonito, praticamente. vai se ver uma coisa bonita, vai diminuir a expectativa de vida? Vai. Ninguém vai saber o porquê? Mas Bom, antigamente todo era mundo vai elegante, ignorar, porque não era? criança fumava cigarro antigamente. Exatamente. Tinha cigarro de chocolate pra criança. Porque era considerado uma coisa elegante. É, Mas, com o passar do tempo, viram que denigre É a pessoa, etc. É que, se eu não me engano, eu não tenho certeza disso que eu vou falar agora, mas se eu não me engano, primeiro foi o charuto, que era algo um pouquinho mais caro e algo mais para nobreza. Aí surgiu o cigarro, que foi algo mais, vamos dizer, pro povão. Pros plebes. Que ele seria mais barato e praticamente o mesmo efeito, bem entre aspas. Acessível para todos. Sim. É uma coisa... E agora? Não sei como Eu acho já que com foi palavra. assim. Eu acho que foi assim a popularização do cigarro. Concordo e também acho que foi assim. Mas eu não sei até que certo ponto chegou pra ver que
que isso é ruim pro mundo, tá ligado? Porque se antigamente era bonito, por que deixou de ser, entende? Principalmente porque as pessoas começaram a viver mais e acabaram meio que aceitando esse prazer temporário que daria para ser substituído fácil. Por exemplo, a pessoa pode ter parado de fumar um pouco mais cedo por ter tanto não gostado pelo cheiro e outros fatores que ela mesma pode não ter gostado, e acabou, por exemplo, priorizando estudo ou habilidades artísticas ou criar uma família, ou simplesmente querer sair para beber, por exemplo, que é um outro vício, ou até mesmo se distraindo mais fácil com a internet, Ou seja, trocando por outros vícios, você disse. Sim, trocando por outros vícios. Eu acho que não deveria ser chamado vícios, eu acho que vocês deveriam chamar prazeres. Porque a gente está sempre procurando prazer, cara, você não pode negar isso. Não tem como negar. Nossa, eu errei o negócio. Sim. A única coisa que a gente procura na vida é prazer, é isso, vamos continuar procurando. É igual o filósofo Piton, né, velho? Você trabalha, estuda, faz de tudo pra comer alguém. Caraca. O Belas filósofo palavras. Piton é o cara mais sábio. sensato que já existiu. Mas e relacionado ao preconceito? O que vocês pensam? Vamos voltar pro tema. Tipo, preconceito. Mas o que eu quero dizer é preconceito de conversar. Não, de conversar. De conversar sobre temas que, por exemplo, podem ser... Não são bem abordados, você disse? Não, tipo, abordados, mas aceitos de serem debatidos. Como, por exemplo, você chega numa pessoa que defende as pautas negras e você quer falar sobre algum tema muito racista, como, por exemplo, os monumentos que tem hoje em dia. Sabe? E você discordar de querer demolir eles. As pessoas simplesmente não concordam com você e ela age por puro preconceito do assunto e simplesmente quer, vamos, por exemplo, ou cancelar você, ou simplesmente te ignorar, ou tratar com ignorância, ou até mesmo não querer ter nenhum tipo de papo. Tipo, certo, direito de cada um querer conversar, mas por que agir com esse preconceito em cima de um assunto que poderia ser abordado e principalmente não só mudar a sua mente, mas a mente de futuras pessoas que você pode conversar sobre o assunto mais tarde? Um assunto que eu queria muito conversar, só que com um especialista, claro, porque tem que ter pauta, entende? Pra negro. Tipo, sendo que pra que tudo que bem. Cota? Exato, cota racial. Você quer saber o porquê? Não, eu sei o porquê, mas por que não... qual a diferença de, tipo, um negro que cresceu dentro da favela e estudou em uma escola ruim, e um branco que cresceu dentro da favela também, porém não vai ter a mesma cota, entende? Mas por causa que isso daí é mais estudo, tipo, porcentagem. É que, tipo, sim, com certeza. A maioria é negro, e eles são da favela, e eles têm já desvantagem de não ter uma educação muito boa lá. Sim, a melhor coisa que eu poderia ter feito é melhorar a educação inteira do país. E, sim. Tipo, daí não ia ter cotas. Mas tem por causa que a gente tem a famosa preguiça. Tem desigualdade também. Né? Agora querendo ou não, o ensino é o melhor jeito da pessoa crescer na vida. O único jeito da pessoa crescer na vida, que tipo, ela é da favela, basicamente. Não, ela é com ensino. Tipo, o Enem é o único lugar que a pessoa pode mudar a vida dela inteira. Tipo, se você cresceu num negócio pobre e você conseguiu fazer um Enem, e você conseguir passar numa faculdade, você consegue mudar todo o sistema econômico da sua família. A partir de lá, um sistema muito totalitarista. Com certeza. Também. Mas a partir de lá, todos os seus filhos, seus netos, eles vão poder ter um futuro melhor por causa que você conseguiu uma faculdade boa. Você consegue, tipo, entrar em um trabalho melhor. Mas vocês não acham que, tipo, tudo isso depende do esforço da pessoa? Também. Depende, mas tem pessoa que tem que se esforçar mais. Mas também. O problema é que se todo mundo se esforçasse... uma vantagem. As cotas seria tipo uma vantagem adicional para poder tentar fazer o máximo possível para não deixar essa desigualdade muito, muito desproporcional. Mas uma coisa que eu não entendo tão bem de desigualdade, quer dizer, de cotas, é que basicamente é assim. Você realmente está tentando resolver esse problema, porém... E se tiver um negro com uma condição financeira um pouco melhor, tipo, não o suficiente para poder pagar uma faculdade para ele mesmo, mas tipo, ter uma condição financeira um pouco melhor, ter tido, por exemplo, uma bolsa de estudos para poder entrar
numa escola de ensino fundamental e médio mesmo, que pudesse lhe proporcionar um conhecimento mais amplo de para poder estudar mais. E mesmo ou até assim uma receber bolsa de cota, certo? cursinho. Sim, e mesmo assim receber cotas, porque É ele isso se que eu sente, penso. ele não se sente muito na vantagem ainda, sabe? Por É porque pensar muito por esse eu acho preconceito. que- mesmo que vocês pensem, mesmo que você pense isso, você tem que saber que, tipo, o número de, tipo, negros ricos é muito pouco. Não é, Sim, tipo, isso como é se fosse um base número, de tipo, porcentagem isso 90%. tudo. É, tipo, uns 10, Mas não 20%, não é não muita estamos coisa. falando de rico aqui, estamos falando de negro tipo de classe média um pouco alta, não tão alta assim. Do mesmo jeito, mas do mesmo jeito, eu acho que também não é uma coisa gritante, que, tipo, branco, Não é como classe se uma pessoa média... tivesse cota e fosse passar na faculdade, tá ligado? Não Não, sei se é obviamente tão não. gritante, se eu não me engano, a diferença Ó, de eu vou dar um população exemplo do Cotil. O A maioria da Cotil, ele população tem... é O Cotil, ele tem a parda. cota, certo? certo. E no noturno, que é o mais fácil, entre aspas, de se passar, Porque na nossa sala tem apenas 2 negros. Isso quer dizer que a cota funcionou, que a cota não não, funcionou? exatamente. Não é como se a pessoa Então, tivesse cota e mesmo com a tivesse cota, não totalmente. tá ajudando, entendeu? Sim, Mesmo com a certeza. cota, a pessoa não tem, tipo, vamos dizer assim, não necessário, mas, tipo, o conhecimento para passar. Se você for no diurno, você acha muito poucos negros no diurno lá do Cotil. Nossa, muito, muito pouco mesmo. Nossa, os E caras olha lá, que, tipo, você é um brilha colégio da pra Unicamp caralho. tem cota. Então, E- mesmo com a cota, não é que eles não estão conseguindo passar alguma coisa assim, né? Provavelmente é porque eles não estão conseguindo, mas é porque eles têm uma mas é desvantagem porque sobre eles as outras pessoas. eles não tiveram uma educação de Eles qualidade. têm uma chamada desvantagem sobre os outros. Sim. Eu posso confirmar isso porque eu entrei no Cotil em 2017. 2017? 2017. O Lucas entrou em 2018, se eu não me engano. Sim, sim. certo? Eu e o Gustavo. Então foi 2017. Eu entrei no Cotil e eu Você tive teve uma cota? escola. Não tive cota. Eu sou pardo e eu fiz cursinho por conta do meu pai ter pagado, sem muitos problemas. Seu pai teve a condição de pagar. Eu Que não é o consegui caso do todo. entrar, eu consegui entrar no Cotil, mas eu acabei saindo do Cotil por conta de uns problemas pessoal que eu acabei tendo. Aham. Não na escola, mas meu mesmo. Sim. Eu acabei Isso é saindo do pessoal. Cotil e instantaneamente eu fui para uma escola de ensino médio aqui da minha região, do meu bairro, que é o Belinhometo e o Geada. Só não passa Que o é a endereço aí, Leontina tá? Sumadoshi. Não vou Só no- passar endereço, não vou passar endereço. Casa 10. Mano, a minha casa é pra eu ficar de boa na minha. E se chegar alguém no portão, eu ignoro e finge que a casa tá vazia, sem ninguém, com pessoas Eu abro com 2 fora. bicudas no peito. Qualquer problema, eu jogo assim uma salsicha pelo muro e ataco Mas a pessoa e resolve. Eu falo, vai embora, não quero ajuda. Mas enfim, essa escola, uma coisa que eu notei principalmente, que por ser uma escola um pouco mais A afastada presença de negro é alta. A presença de negro era mais alta, a presença de pardo era praticamente gritante, a presença de brancos não era Era relativamente mínima. Não diria mínima, diria tipo, tinha Mas em questão aos outros. Não, tipo, tinha muito menos do que geralmente teria. Por exemplo, no Cotil que eu tava lá um ano antes. Uhum. Então, essa escola, uma coisa que eu percebi é que a própria condição estrutural da escola, em relação à localização dela, acabava influenciando em como os professores tratavam o ensino e principalmente como o ensino... Tipo, como o ensino era diferente em escolas até um pouco mais perto dessa região, um pouco mais... Como posso falar? Não tão periferia da nossa cidade. Sim. Entende? Uhum. Porque hoje em dia eu tô no... Pô, deixa eu ver o nome da escola que eu entrei esse ano. Hoje em dia eu tô Você trocou de escola de novo? Mas por causa de bairro? Troquei de escola. Foi para uma escola um pouco mais pra cidade, pra ter uma ideia. Pro centro, entendo. Sim. Pô, cadê o nome da escola? Mas continua. Essa escola agora tem a presença maior de brancos. Sim, de brancos e pardos. Entendo. Tô sem mano. Não cheguei a ver tantos negros na escola. Pra ela se encontrar mais centralizada, você acha? Sim. Mas, tipo, eu tenho total certeza que a maioria das pessoas daquela escola são, tipo, de classe média, com quase certeza que seja média. Tanto porque na outra escola a maioria não tinha nem celular, pra vocês terem uma ideia. Lázaro Duarte do Pátio.
E olha que o Lázaro não é uma escola bem valorizada, né? Digamos assim. Não é tão bem valorizada, mas, né, teve bons resultados nas provas da cidade. Tá? Mostrando que os professores estão se dedicando mais, eu acho.